Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Cristiano Ronaldo reconheceu culpa de 4 crimes de fraude fiscal no Tribunal de Madrid. O futebolista português acordou pagar uma multa de 18,8 milhões de euros, escapando a uma pena de prisão de 23 meses. Fonte do tribunal confirmou a assinatura do acordo pelo avançado da Juventus, que se deslocou ao Tribunal Provincial de Madrid, onde esteve durante aproximadamente 1 hora. Este acordo permite fechar o processo judicial aberto contra Cristiano Ronaldo por ter fugido ao pagamento de impostos de rendimentos recebidos sobre os direitos de imagem quando jogava no Real Madrid. Ronaldo estava acusado de ter criado empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens Britânicas para defraudar o fisco espanhol em cerca de 15 milhões de euros. O avançado da Juventus cometeu também 4 delitos contra os cofres do Estado espanhol entre 2011 e 2014. Cristiano Ronaldo entrou e saiu em silêncio, apesar de cerca de uma centena de jornalistas estarem presentes. Jair Bolsonaro pretende mudar a embaixada do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém. No entanto, há preocupações de que a medida prejudique as relações do Brasil com outros países árabes. O presidente do Brasil disse que gostaria de seguir o exemplo de Donald Trump para transferir a embaixada para Jerusalém. Contudo, segundo o presidente da Câmara do Comércio Árabe Brasileira, a decisão poderá prejudicar as relações do Brasil com outros países árabes. E toda a relação comercial do Brasil com os países árabes, que cresceu 7 vezes nos últimos 20 anos, foi calcada nessa relação de confiança. Quer dizer, você pode começar a perder um pouco esse potencial de crescimento e, com o tempo, começar a perder posições. Carlos César, o deputado da Câmara da Assembleia do Estado de São Paulo, disse que o motivo se baseia na interpretação de uma profecia bíblica. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo só retornará à Terra quando Jerusalém estiver totalmente sob o domínio judaico. Se o Estado de Israel determina e declara que Jerusalém é a sua capital e que o lugar certo para se montar uma embaixada é Jerusalém, eu entendo que o Brasil não está pensando só no Brasil, nas suas convicções próprias, mas está pensando naquilo que é correto. Jesus voltará. Eu creio que um dia ele voltará. No entanto, os investigadores disseram que os judeus brasileiros, na sua maioria, não apoiam o plano de Jair Bolsonaro. Para vários segmentos da comunidade judaica brasileira é uma preocupação, porque visto esse passo, é visto como um passo muito ousado e não se sabe muito bem em que isso beneficiaria o Brasil. O ministro da Agricultura e Pescas de Timor-Leste explicou à Lusa que cerca de 30% da população timorense enfrenta insegurança alimentar. A situação é particularmente grave em zonas como Oicusi e Ermera, onde respectivamente 58% e 55% dos habitantes enfrentam insegurança grave crônica. Rufino Soares Guzmão, chefe do Departamento de Segurança Alimentar, disse à Lusa que a população que vive essa situação é de 42% em Ainaro, 40% em Manufahi, 37% em Aileu e 35% em Baucau. Para resolver o problema, o governo defende a melhoria da produtividade agrícola e o fortalecimento da qualidade alimentar nas zonas mais afetadas. Dados das Nações Unidas mostram que a maioria da população continua sem se alimentar adequadamente, com a nutrição a afetar significativamente a saúde de muitos timorenses. O problema da nutrição é um dos mais graves em Timor-Leste, com elevados índices de nanismo e raquitismo entre as crianças. O Centro de Integridade Pública de Moçambique acusou a polícia de mandar despir e confiscar a camisola da campanha Eu Não Pago. O centro organizou esta campanha para contestar a inclusão nas contas públicas das dívidas ocultas do Estado.
O CIP, Centro de Integridade Pública de Moçambique, acusou a polícia de mandar despir e confiscar camisolas da campanha Eu Não Pago, de contestação à inclusão nas contas públicas das dívidas ocultas do Estado. E a dado momento fomos recebendo relatos de pessoas que saíam de cá com as t-shirts que a gente ofereceu no âmbito da campanha Eu Não Pago, dando conta de que a polícia estava a retirar as t-shirts e o argumento, e depois nós nos deslocamos para saber junto da polícia a razão de estarem a retirar as t-shirts, e o argumento da polícia é que tinham informações de que algumas pessoas que saíam do escritório de CIP com as t-shirts depois provocavam desordem. É uma atuação desmesurada da polícia que, a mando das pessoas que se sentem incomodadas com esta campanha, até chegam ao ponto de violar direitos do cidadão. Um vídeo publicado na internet mostra um grupo de jovens a ser interpelado por 2 polícias, um dos quais disse que podem vestir as camisolas individualmente, mas quando andam em grupo serão chamados de manifestantes ilegais. Quando chegamos no final da rua, para virar para outra rua, e os 4 agentes da polícia estão posicionados, nos chamaram. Bom, fomos lá com toda a vontade e sem perceber o que se passava, eles pediram-nos que removêssemos as camisetas. Podem despir as camisetas que vocês estão trajados. Disseram-nos que nós tínhamos que retirar as camisetas. Nós perguntamos porquê. Eles disseram que eles tiveram orientações para pedir às pessoas todas que vinham trajadas destas camisetas para as retirarem. Nós perguntamos porquê. Disse que era para evitar distúrbios, para evitar incentivar as pessoas à manifestação, qualquer coisa assim. Nós temos que dizer um basta nisso. Temos que dizer um basta. Eu penso que esta campanha, este momento, é mais do que essa oportunidade para nós, como sociedade moçambicana, fazermos um pacto de dizer chega à corrupção, chega a esta coisa da impunidade, das pessoas roubarem-nos e nós ficarmos tranquilos como se nada estivesse a acontecer. A polícia recusa-se a comentar o assunto. No processo das dívidas ocultas, vários suspeitos foram detidos em diferentes países desde 29 de dezembro a pedido da Justiça norte-americana. De acordo com a acusação, as dívidas garantidas pelo Estado moçambicano terão servido de base para um esquema de corrupção e branqueamento de capitais. O presidente da República de Portugal fez uma viagem de caminhão entre Lisboa e Porto para conhecer os problemas dos camionistas de longa distância. A viagem foi acompanhada ao longo de todo o trajeto pela comunicação social. Como é que está o amigo Fernando? Está preparado? Preparadíssimo. Temos é que mudar muitas vezes de jornalistas, já sabem, não é? Já sei. Entram, saem, vamos a isso. Sentado num caminhão, lá foi esta segunda-feira o Presidente da República numa viagem entre Lisboa e Porto pela Estrada Nacional 1. Marcelo Rebelo de Sousa quis conhecer os problemas dos camionistas de longa distância e foi acompanhado ao longo de todo o trajeto pela comunicação social. O chefe de Estado partiu do terminal de carga aérea do aeroporto de Lisboa num caminhão de transporte de mercadorias conduzido pelo fundador e presidente da Associação Motoristas do Asfalto, com quem Marcelo já tinha estado em dezembro na Mialhada. Tive um pequeno encontro com ele e fizemos a experiência de uns 5 km, antes de depois almoçarmos, com um grupo de colegas dele, camaradas dele, para tratarmos daquilo que ele queria que eu percebesse, que são as condições de vida de quem tem a responsabilidade de não apenas ser camionista, mas ser camionista nestes caminhões que são internacionais. Eu prometi que logo que pudesse faria, porque era essa a ideia, o percurso Lisboa-Porto, para ver como era. Exatamente. E é isso que vou fazer hoje, dividido em 2 partes. Uma primeira parte com o Fernando, uma segunda parte com uma colega dele, da Alexandrina Santos. Hoje é um dia diferente, vamos tentar mostrar um bocadinho do que é a nossa realidade no dia-a-dia de uma vida de motorista. O que nós encontramos é falta de segurança, falta de parques para que nós possamos fazer a nossa higiene pessoal. O estado da rodovia mas mesmo muito degradado. Vão poder ver isso sobretudo ali entre Aveiras e Rio Maior.
E aos tempos arranca para-se, rotundas, semáforos, é muito complicado fazer uma viagem de Lisboa ao Porto em menos de 5 horas e meia, 6, por nacional. O almoço estava marcado para Condeixa Nova, no distrito de Coimbra, acompanhado por outros membros da Associação Motoristas do Asfalto. A minha experiência é de luxo comparada com a experiência deles ao longo da vida, mas é evidente que estou preparado. Vamos embora. Em Portugal, o presidente da Associação Ambientalista, Gero, fez um apelo ao governo e à Assembleia da República que legisle no sentido de impedir a presença do óleo de palma no gasóleo dos postos de abastecimento. A União Europeia decidiu, através de uma diretiva sobre as energias renováveis, que o óleo de palma tem que desaparecer no uso dos nossos combustíveis, dos veículos, até 2030. Mas para tal é necessário que até 1 de fevereiro haja aquilo que se chama um ato delegado, haja no fundo um ponto de partida para isso vir a acontecer. E o nosso apelo, precisamente junto aqui da Comissão Europeia, a par de outros países, nomeadamente nas capitais Madrid, Paris, Roma, Bruxelas, Berlim, onde estão, aliás, 600 orangotangos hoje concentrados, é fazer este apelo. Não queremos utilizar mais óleo de palma, que tem vindo a devastar completamente a floresta tropical na Indonésia, na Malásia, mas também a colocar pressão sobre a floresta amazónica na América do Sul. Não queremos que este combustível continue a ser utilizado. É curioso que nós temos óleo de palma em muitos alimentos, mas a maior percentagem na Europa é precisamente no gasóleo. E mais de 520 mil pessoas já apelaram para que a Europa deixe de fazer este uso e em Portugal nós temos vindo também a aumentar. Em 2018 utilizámos só nos primeiros 9 meses 31 milhões de litros de óleo de palma. Há, portanto, que parar este uso insustentável que põe em causa uma espécie que está em risco de extinção, o orangotango, e que é o símbolo desta campanha que hoje é feita. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e os doadores realizaram em Dili um concurso para os estudantes do ensino básico ao técnico vocacional. O certame teve como objetivo aprofundar conhecimentos dos alunos sobre saúde pública e direitos das crianças. O diretor nacional da Relação Saúde Escolar do Ministério da Educação, Bélcio Maria Barros, disse que este certame permite rever conteúdos já abordados em palestras junto dos professores e alunos. Ministério da Saúde e Ministério da Educação Este certame é realizado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, servindo de avaliação dos conteúdos da saúde e direitos das crianças que foram dados em palestras aos estudantes e aos professores em Dili. Para convidarmos todas as escolas para participarem neste evento, de modo a sabermos quais os seus conhecimentos sobre a saúde, como as mudanças que acontecem aos seus corpos e também as convenções dos direitos das crianças que os ministérios e os parceiros, como UNICEF, já divulgaram nas escolas. No fim, vemos que os estudantes responderam bem às perguntas do júri sobre esses conteúdos. Isto significa que a divulgação que nós fizemos tem efeito. Já a chefe do Departamento de Promoção e Educação de Saúde do Ministério da Saúde, Meslísia Vital, realçou que a atividade permite preparar conteúdos como a comunicação integrada para as crianças e adolescentes. Este programa abrange 3 áreas: nutrição, saúde materno-infantil, saúde ambiental e higiene. Atividade certame, a parte da atividade que prepara a atividade bot, que se halao. Esta atividade é uma preparação para lançarmos a comunicação integrada às crianças e aos adolescentes, que abordam 3 questões: nutrição, saúde materno-infantil e saúde ambiental. Este evento tem também o objetivo de aprofundar os conhecimentos dos estudantes
ligados à nutrição, saúde reprodutiva e saúde ambiental para que os apliquem no seu cotidiano. Reconhecimento que dia glutão, a também tahu ser na prática, liu ba iha mori saudável. Tomás, aluno do ensino básico de Canossa, mostrou-se satisfeito por participar neste evento. Considera que é uma forma de motivação. Sinto muito contente por participar nesta atividade. Esta atividade pode dar-me mais motivação para ser um bom estudante no futuro. Os conteúdos que foram à competição neste evento são fáceis e nossos professores já ensinaram, mas nós é que não temos uma preparação máxima. Participaram no concurso várias escolas de Dili, do ensino básico ao técnico vocacional. O evento decorre até sexta-feira. Há muitas escolas que não participam devido às atividades escolares. Vila Moura de Portugal está a tornar-se na nova Meca da vela e a atrair centenas de atletas em treino para os Jogos Olímpicos. Na época em que há pouco turismo, o evento está a ajudar a encher hotéis e restaurantes. Vila Moura está a tornar-se na nova Meca da vela e a atrair ao Algarve centenas de velejadores de todo o mundo. No Centro de Alto Rendimento, velejadores de mais de 30 países fazem a sua preparação para os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, no Japão. Entre outubro e março, o clima ameno, o mar pouco agitado e o vento proporcionam as condições ideais ao treino das equipas. É muito raro não haver um dia navegável aqui em Vila Moura, com condições fantásticas, tanto de manhã como de tarde, e variadas, que é algo que as equipas procuram aqui. Chegaremos aqui em fevereiro a um pico que teremos aqui 600 atletas. São atletas olímpicos, são atletas de altíssimo nível, são atletas que se vêm preparar para as regatas internacionais que irão acontecer durante o verão com o objetivo de apuramento para os Jogos Olímpicos. Existem outros sítios no mundo onde há bolsas de atletas a treinar, mas com este conjunto de países tão grande, tão alargado junto, é único. Vila Moura é um caso único no mundo ao reunir um tão grande número de atletas no Centro de Alto Rendimento, um projeto cofinanciado por fundos europeus com grande impacto na economia regional durante a época baixa do turismo. Isto tem um impacto local muito importante e que, feitas as continhas, orçamenta-se em 8.400.000 este ano só de impacto direto e indireto. O que foi de encontro àquilo que nós precisávamos, que é de facto desenvolver a época baixa e combater um pouco a sazonalidade que nós tanto vivemos. Para os velejadores, a interação com equipas e atletas de todo o mundo torna-se uma mais-valia ao desenvolvimento da aprendizagem. Temos sempre evento, que é algo único neste lugar, porque mesmo quando as previsões são muito mais, era o caso de hoje, a previsão eram 4 nós, 3 nós, apanhámos 5, 6 nós, portanto uma das vantagens é que nós conseguimos sempre velejar. Outra grande vantagem é que parece verão, está sempre bom tempo, sol, calor e pronto, os países nórdicos então acabam por vir para o sul da Europa, escolheram Portugal, acho que fizeram muito bem, acho que foi uma ótima escolha. Ter a oportunidade de treinar com raparigas de outros países é ótimo. Até março, Vila Moura mantém-se na agenda de treinos diários dos 340 atletas, não só europeus, bem como de países como o Canadá, Estados Unidos, Japão, Rússia, Israel e Singapura. A piloto portuguesa Elizabeth Jacinto é uma mulher solitária no mundo de homens. A piloto, contudo, espera que a vitória na categoria de caminhões da África possa quebrar barreiras que as impedem de ganhar espaço no desporto automóvel. Não só consegui ser a primeira mulher a ganhar uma categoria no maior rally do mundo, como fui o primeiro português também. E digo assim, de facto, porque várias vezes nós estivemos à espera que alguns portugueses conseguissem ganhar e tiveram quase, e nunca nenhum deles conseguiu, e eu consegui ganhar. Portanto, uma modalidade que é extremamente difícil. E modéstia à parte, em termos de dificuldade, se calhar ponho os caminhões, se calhar não acima do grau de dificuldade das motos, porque as motos é um veículo extremamente físico, mas seguramente mais difícil que os automóveis. É com orgulho que Elizabeth Jacinto, de 54 anos, fala da sua recente vitória na Africa Eco Race, na categoria de caminhões. A piloto portuguesa diz que é uma mulher solitária no mundo de homens. Eu acho que constitui um exemplo. E nós, mulheres, precisamos muito de exemplos femininos que não os temos, não é? O facto de haver uma mulher que conduz caminhões ou que conduz motos todo terreno
por ser uma situação de exceção, pode constituir um exemplo de dizer assim, não, é possível, não é nada que não se possa fazer. Eu digo sempre a toda a gente, não nasci com dotes especiais, não sou uma super mulher, sou igual a todas as outras mulheres deste país ou desta Europa. Acima de tudo, a única coisa que me distingue das outras é que eu lutei pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, lutei para ultrapassar as minhas limitações e as minhas dificuldades de fazer as coisas. E isso é a única coisa que me distingue. Portanto, eu sou uma mulher igual às outras, se eu conseguir fazer qualquer uma, desde que queira, desde que tenha vontade, desde que consiga reunir a estrutura que é necessária, conseguirá fazê-lo. Uma das razões que me levou a lutar tanto ao longo deste tempo foi exatamente provar que era capaz de ser um bom piloto, que era um piloto rápido e que tinha destaque, não por ser mulher no desporto de homens, mas porque era um bom piloto, conduzia rápido e era capaz de ter bons resultados esportivos. No próximo ano, quando regressar às dunas do norte da África, talvez Elizabeth Jacinto já não se depare com a mesma resistência por parte de alguns concorrentes e até possa desfrutar de mais companhia feminina. Quando eu entro numa corrida onde há equipas que não me conhecem, que nunca ouviram falar de mim, por exemplo, todos eles acham naturalmente que eu vou ser a última da classificação geral. E, naturalmente, se começam a andar muito tempo atrás de mim e não me conseguem ultrapassar, o primeiro impacto é reagir mal. É no final da etapa ir pedir satisfações. A piloto natural do Montijo atingiu o ponto mais alto da carreira. Para o sucesso que falhou por pouco em 2011 e 2012, quando terminou no segundo lugar da categoria de caminhões, contribuíram 3 fatores: a troca de amortecedores, o aumento de potência do motor e, acima de tudo, a compra de jantes de alumínio que lhe permitiu ficar menos vezes atolada. Elizabeth Jacinto entrou tarde no mundo dos desportos motorizados e a primeira competição que disputou, na Serra de Grândola, terminou com uma queda, mas com a certeza de ter encontrado o seu desporto de eleição. 4 países pistas de dança com diferentes estilos musicais fizeram da Day After uma das mais icônicas discotecas dos anos 1980 e 1990. A The Day After abriu as portas em 1985 e encerrou a sua atividade regular em 2006. O centro do país foi a referência nacional em discotecas durante os anos de 1980 e 1990. Com o passar dos anos, a maioria fechou, mas outras reinventaram-se mantendo a forma original intacta. É o caso da discoteca The Day After em Viseu. A Day After na época atraía pessoas desde as zonas de Aveiro, Guarda, Coimbra, toda esta zona centro acabava por concentrar-se no Day After, até porque tinha uma oferta muito variada. Foi evoluindo o número de pistas, começou por ter só uma pista, depois passou a ter 2, até chegar a ter 4 pistas. Tinha um kartódromo, que era uma coisa que também mais nenhuma discoteca tinha, indoor. E, portanto, tudo isto proporcionava formas de diversão bastante diferentes, não é? O sucesso do espaço foi tal que chegou a ser palco de vários concertos nacionais e internacionais. Lembro-me, o GNR, o cartódromo, tivemos que transformar o cartódromo numa sala de concertos, tal era na altura a força que o grupo tinha, mesmo com os chutes e pontapés, com os Delfins, também tivemos um concerto extraordinário. Tivemos bandas internacionais como os Pogues ou Lloyd Cole, que também arrastaram milhares de pessoas daqui. Pedro Abrunhosa, que teve uma enchente extraordinária, que tinha fila, que começava quase no início da Avenida da Bélgica, para quem não sabe, aqui a 3 km daqui da discoteca. Numa noite chegavam a passar aqui 6.000 a 7.000 pessoas. Tivemos noites disso. Acabou por fechar a atividade regular em 2006, mas manteve a porta semi-aberta. A partir de dezembro de 2017 decidimos abrir pela primeira vez desde que estava encerrado o Day After na sua totalidade, exceto a pista de karting, com a particularidade de ser uma noite solidária, ou seja, a receita da entrada revertia para as vítimas dos incêndios. O que noto de diferente nesta casa quando abrimos das outras é que conseguimos alcançar um número de faixas etárias muito distinto. Eu lembro-me que quando nós fizemos a Noite Solidária, em dezembro de 2017, a nossa primeira cliente tinha 70 anos. A cerca de 230 km, na cidade ribatejana do Cartacho, restam apenas as memórias da Horta da Fonte.
a discoteca que apelidou a cidade de Las Vegas do Ribatejo na década de 1990. Gostava muito da vida noturna e segui essas pesadas. Quis fazer aquilo que gostava de fazer e que onde gostava de ir, e fez-me com que eu abrisse esta casa naquela altura em que era muito difícil implementar um tipo de diversão deste tipo, uma discoteca, não é? Também conhecida por levar grandes nomes da música nacionais e internacionais, a Horta da Fonte foi, no entanto, pioneira na diversão noturna. Sempre com ideias inovadoras. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, de uma festa que marcou aqui a região, que era a Festa da Espuma. Fomos a primeira casa em Portugal a tentar enviar, através de uma empresa em Barcelona, a montar aqui uma Festa da Espuma. Isso é de louvar, quer dizer, na altura era inovação, na altura era dar coisas novas e fazia com que as pessoas da região viessem para cá, e não só, de Lisboa, das grandes cidades aqui à volta, vinham ao Cartaz, vinham à Horta da Fonte, vinham ao Coice da Mula, para conviver e para estar e para passarem uma noite muito agradável. A casa, que abriu na passagem de ano de 1978 para 1979, esteve aberta durante 38 anos. Quando fechou, o Cartaz perdeu parte da vida que outrora teve. Dessa altura, ficam apenas as fotografias e a saudade. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!